Olá, alunos. Dando continuidade sobre retas, vamos falar agora sobre as formas da equação da reta. Então, a primeira forma que nós vamos trabalhar é com a forma reduzida da equação da reta. O que acontece para eu obter a forma reduzida da equação da reta? Bom, você escolhe um ponto particular desta natureza aqui, de coordenadas x e y, tá? E quando você jogar os valores aqui na equação que nós conhecemos no vídeo passado, fazendo as contas, você vai chegar exatamente nessa forma aqui, onde o m é o coeficiente angular e esse n é chamado de coeficiente linear. Então, este ponto aqui, 0n, é um ponto da reta que intercepta o eixo y. É 0 para o x e um n, neste caso aqui, esse valor para o y. Tá? O número real n, que é a coordenada do ponto em que a reta intercepta o eixo y, é chamado de coeficiente linear. Muitos autores utilizam essa notação aqui, para ficar mais simples de reconhecer, tá? Que o coeficiente angular e esse B é o coeficiente linear no qual ele intercepta o eixo dos y, tá? Então, com isso aqui, essa é a chamada forma reduzida, a gente pode passar para uns exemplos. Então, eu preciso saber a forma reduzida, vou colocar bem aqui, mx mais n, lembrando que esse n é sempre um ponto que está lá, né, passando pelo eixo dos y. Então, eu quero determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta de equação 2x mais 3y igual a 1. Aí, o que acontece? Eu preciso passar esta equação aqui para a forma reduzida, tá? Então, eu vou passar, vou colocar assim, né? Passar a equação 2x mais 3y igual a 1 para a forma reduzida. Então, vamos verificar isso, né? Então, veja, eu preciso o quê? Isolar o y. Então, eu tenho 2x mais 3y igual a 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isolar o y, deixar o y para um lado e o que tem x para o outro, e mais o termo linear. Então, ó, o 1 está aqui, né? O 2x está positivo, passa para o outro lado negativo. Tá? Como eu preciso ficar sobre esta forma aqui, então, eu vou passar o 2x para cá, né? Deixa eu só trocar de posição aqui, não tem problema. O 1 é positivo, então vai ficar assim. Olha, mas eu preciso que o y fique sozinho aqui. E eu sei que eu tenho... o y está multiplicando 3. Então, eu vou dividir toda essa equação por 3. Então, eu vou dividir aqui por 3, aqui por 3 e aqui por 3. Então, quando eu divido, cancelo este 3 com este, então sobra y, aqui menos 2/3 de x, e aqui mais 1/3. Pronto, olha, ficou exatamente igualzinho a esta forma. Então, quem é o m aqui? Menos 2/3 é o coeficiente angular, e quem é o coeficiente linear? Vai ser 1/3. Então, olha como é bem fácil, né? Não tem muito mistério. Próximo exemplo, nós vamos aquele que é a forma reduzida. Vamos tentar entender esse exemplo, né? Sempre nós estamos fazendo assim. Quando você tem, olha, esta reta que passa por esses pontos aqui, esse exemplo aqui.
B tem coordenadas -3 e -1. Então, olha, eu tenho 2 pontos. Eu tenho a minha expressão da equação reduzida da reta, onde aqui é o coeficiente angular e aqui o coeficiente linear. Então, eu preciso ter esse coeficiente angular. Como eu tenho 2 pontos, no vídeo da aula anterior, nós sabemos que, para calcular quando eu tenho 2 pontos, o coeficiente angular, basta eu aplicar essa expressão aqui, ó. E aqui, quem é x1, esse aqui é o y1, esse aqui é o x2, esse aqui é o y2. Então, vai ficar -1, menos, que é o menos da fórmula, o y1, que é 5, dividido pelo x2, que é -3, menos o x2, aqui é x1, tá? Que é -1. Aí, olha, né, parêntese, porque a gente vai ter que fazer o jogo do sinal. -1 menos 5 vai dar -6. Aqui vai dar -3. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai dar -6 sobre -3 mais 1 vai dar -2. Então, quando você dividir menos com esse menos, né, na divisão vai dar mais. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu já sei quem é o coeficiente angular. Mas, veja, se eu colocar aqui, eu vou ficar sem o termo linear, né? Então, eu preciso pensar como é que eu vou fazer. Aí eu recordo das aulas anteriores a primeira fórmula, né, da equação que nós conhecemos, que foi essa aqui. Né? Eu tinha até colocado y0, x0, mas não importa. Né? Aqui a gente pega os pontos primeiros, tá? Os pontos iniciais. Então, eu posso jogar aqui nessa fórmula o y1, que nesse caso é 5, tá bem aqui, o m, que eu já encontrei, que é 3, x menos o x1, que é -1. Então, novamente, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque a gente vai trabalhar com o jogo do sinal. E aqui vai ficar como? Vai ficar y menos 5 igual a 3 que multiplica x mais 1. Y menos 5, aí eu vou fazer o produto aqui, a distribuição vai ficar 3x mais 3. Aqui vai ficar y igual a 3x mais 3. O 5 que está negativo passa para o outro lado positivo. Então, eu tenho aqui a equação reduzida. Tá? Então, é bem simples, não tem mistério. Aqui, o autor dá uma outra maneira de resolver através de sistema. Dê uma olhada, vai acabar na mesma forma. Tá? E agora a gente vai passar para a forma segmentária da equação da reta. Tá bom? Qual é a forma segmentária? Qual é o processo principal? O processo é saber esses 2 pontos aqui de coordenadas A e 0, significa que essa reta ela toca exatamente nesse ponto, e o B de coordenadas 0B significa dizer que esse ponto B está no eixo Y e a reta passa por ele. E aí, o que você faz? Você calcula o coeficiente angular com esses 2 pontos, né? Lembra que a gente já sabe, né, fazer isso, calcular o coeficiente angular quando a gente tem 2 pontos, você obtém m igual a -b sobre 2, usa a fórmula reduzida, e quando você usar a fórmula reduzida, eu não vou fazer essas contas aqui, porque nós vamos usar, né, a fórmula, você chega nesta expressão aqui, que é a forma segmentária da equação da reta, né? Então, fazendo essas continhas aí que a gente citou acima,
se chega nessa forma, e aí a gente tem as seguintes... São exemplos, mas eu vejo mais como observação. A forma segmentária da equação da reta, que corta os eixos, por exemplo, esse é esse, ó, né? Lembrando, né, o ponto-chave são esses pontos aqui, ó, porque a forma é essa, ó, x sobre A mais y sobre B igual a 1, onde esse A e B são exatamente as coordenadas, nesse caso aqui, do x e aqui do y, tá? Se passar por esses pontos, ó, aqui é A e B, joga na fórmula direto. Se você está com a equação sob esta forma, que é a equação reduzida, né? Então, da equação reduzida da reta, você pode chegar na forma segmentária. Como? Bom, por exemplo, o que o autor fez aqui? A segmentária é essa, né? O x tem que ficar dividido por algum número, o y também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é exatamente passar o y para o outro lado. Aqui é mais, né? Então, olha só como vai ficar. Vou passar o 5 para esse lado, troca de sinal, 2x mais y. Isso é a mesma coisa que eu escrever 2x mais y, né, igual a 5. Mesma coisa. Como eu preciso de 1 aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir todo mundo por quem? Por 5. Então, eu vou dividir aqui por 5 e por 5. Quando eu faço essa divisão, vai ficar 2 sobre 5x mais y sobre 5 igual a 1. Olha, legal, tá quase. Olha, o y tá beleza. Só falta resolver a forma do x. O x aqui tem que ficar com uma unidade aqui na frente. Vocês faz o inverso dele. É como se fosse aquela história de divisão, né, de fração por fração, né, que é esse caso. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que dá isso. Só que agora eu estou com uma multiplicação. Então, para eu fazer a divisão, eu faço a mesma coisa, jogo para baixo e inverto a fração. Ó, o A é aqui e o B é esse. Então, olha, a reta corta os eixos em 5 sobre 2, que é o meu A, e 0 menos 5. Menos 5. Aqui. Você 5, né? Divido. Aí vai dar 2x menos 5, 2. Ah, desculpa aqui, pessoal, porque viram que quando eu passei o y para cá, ele trocou de sinal, né? Então, aqui é menos, aqui é menos, aqui é menos. Aí eu preciso resolver essa questão desse menos aqui. Então, você pode colocar mais aqui e jogar o menos para o valor do 5. Aí, por isso que ficou menos 5. Então, aqui é o 0 e o B. Bom? Então, é assim que a gente transforma da forma reduzida para a forma segmentária. Então, vamos fazer esta aplicação aqui, né? Escreva na forma segmentária a equação da reta que passa por esses pontos. Olha só. Então, basicamente, a gente vai resolver utilizando o que aconteceu no exemplo anterior. Eu tenho 2 pontos. A forma segmentária é essa aqui. A primeira coisa, então, eu posso pensar de 2 maneiras. Primeiro, em determinar um ponto A dessa forma aqui, e um ponto B desta forma, ou pegar a equação reduzida e transformar para segmentária. Posso fazer isso. Para obter esses 2 pontos assim, de uma maneira bem aleatória, eu acredito que é mais difícil. Como aqui eu tenho 2 pontos que foi dado, 3 e menos 1, e menos 2 e menos 4, então eu vou poder encontrar quem?
o coeficiente angular. Aí eu vou daqui dessa reta e passo para essa. Então, aqui é x2 e aqui é y2. Então, vamos achar o coeficiente angular. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, aqui vai ficar menos 4 menos... Quem é o y1? Menos 1. Se menos é o menos da fórmula, né? x2 é menos 2, menos, que é o menos da fórmula, o x1, que é 3. Então, vai ficar menos 4, menos dá mais 1. Menos 2, menos 3 vai dar menos 5. Aqui vai dar menos 3 sobre menos 5. E aqui vai dar 3 sobre 5 positivo. Então, eu vou jogar esse valor do m na equação reduzida, né? Na equação reduzida. Só que tem um porémzinho aí, né? A gente vai utilizar, né, exatamente um ponto aqui, vamos utilizar esse ponto aqui, para poder, né, jogar. Na verdade, a gente vai trabalhar até com a equação, que aqui não dá para jogar direto, né? A gente vai trabalhar com essa equação aqui, que é aquela que a gente viu no vídeo aula, da primeiro vídeo aula. A gente vai trabalhar com esse aqui, ó. Então, vamos jogar aqui. Como é que vai ficar? Aqui, y menos o y1, que é menos 1, igual a m, que eu já encontrei, que é 3/5, x menos o x1, que é 3. Menos com menos dá mais. 3/5 de x menos 3. O 5 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, isso vai me dar que 5 que multiplica y mais 1 é 3 que multiplica x menos 3. Aqui eu faço a continha da distributividade, então vai ficar isso. Aqui a mesma coisa, eu faço a distributividade. Então, aqui vai ficar 5y igual a 3x menos 9 menos 5. Né? Eu passei o 5 para o outro lado, multiplicando. Vou só arredar aqui um pouquinho para a gente concluir. Então, aqui vai ficar 5y igual a 3x e menos 9 menos 5 dá menos 14. Aí, agora eu vou arrumar. Menos 5y, que é a mesma coisa que eu escrever, assim. 3x menos 5y igual a 14, né? Ó, 14 não é igual a 3x menos 5y, é porque 3x menos 5y é igual a 14. Beleza, mas eu preciso de forma segmentária, que é 1, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir todo mundo por quem? Por 14. Então, vamos dividir todo mundo por 14. Quando eu faço essa divisão, eu chego que 3 sobre 14x menos 5 sobre 14y é igual a 1. Aí eu faço o mesmo procedimento. Ele aqui para baixo. Aqui para baixo e coloco um menos, porque eu tinha um menos bem aqui, né? E aqui igual a 1. Aqui, a forma segmentada. 14, 3, 0. E o outro é 0 menos 14, sobre que é o que intercepta, né, o eixo x, e esse intercepta o eixo y, tá? Então, é continha básica, dá para fazer, dá para resolver os exemplos, os exercícios, tá? Então, agora a gente vai passar para a equação geral, a forma geral da equação da reta, tá bom? A gente já colocou aqui direto,
tá? O autor já coloca, porque foge um pouquinho, né, do que a gente quer, a demonstração. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a equação da reta vai ser dada dessa forma, a equação geral vai ser dada dessa forma, x mais by mais c, que é chamado de termo independente, igual a zero, onde a, b e c são constantes, a e b não são simultaneamente nulos, pode ser que seja, tá? Mas os dois não podem ser igual a zero, e você tem essa equação, que é a forma geral. Essa forma geral também ela é tirada lá da equação, dessa equação. Acaba chegando nessa forma. Daqui a gente pode passar para cá. Então, aqui são umas observações. Olha, se você tem a forma reduzida, você pode obter a forma geral. Tá? A gente não vai fazer essa conta, porque quando aparecer, então o vídeo vai ficar grande, quando aparecer, nós vamos trabalhar com isso. Mas veja, ó, nesse caso aqui, tirou-se o MMC, que é 4, né? Aqui, passou 4, passou multiplicando, depois passa o valor do x para o outro lado. Então, tá? Você pode, da forma reduzida, a forma reduzida para a forma geral, da forma segmentária para a forma geral, né? Vou fazer aqui essa aqui. Você tem x sobre 2 mais y sobre 5 igual a 1. O que você faz? Tira o mínimo aqui, que é 10. Aí vai ficar 5x mais 2y. Esse 10 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, e pronto. Você tem a forma geral, cujo termo independente é o menos 10. Tá? Y igual a 5, ou seja, quando a reta ela é paralela ao eixo do x. Por exemplo, esse aqui. Né? Aí, então, você tem y igual a 5. Como é que você escreve na forma geral? A forma geral é ax mais by mais c igual a 0. Então, você escreve assim. O y, o b é 1, então o x é 0, mais y menos o termo independente. Tá? Quando você tem x igual a 2, nesse caso, né? Ou seja, quando a reta é paralela ao eixo y, nesse caso, x igual a 2, também você tem a mesma coisa, né? Vai ficar assim, olha, o A é 1, né? O menos 2 é o termo independente, então vai ficar x mais 0y agora, né? Menos 2 igual a 0, tá bom? Então, você pode trabalhar com isso aí. Então, vamos ver, assim, esses exemplos aqui. Vamos tentar entender. Escreva na forma reduzida, segmentária e geral, a equação da reta que passa pelo ponto 1 menos 6 e tem inclinação 135. Então, como que nós vamos resolver essa daí? Né? Que tem essa inclinação 135. Tá? Então, essa inclinação, né, 135, ela é o alfa, né? Verdade, né? Então, vamos colocar para cá. Vamos trabalhar aqui, fazer de vermelho. Então, olha, um ponto aqui é 1 e menos 6. Então, é como se fosse o x1, o y1, ou x0, y0, tá? Tanto faz. E o alfa aqui é 135. Então, você tem logo de cara como descobrir quem é o coeficiente angular. Lembra? O coeficiente angular é a tangente de alfa. Então, o coeficiente angular desta reta é a tangente de 135 graus. Bom, aqui tem várias formas de fazer, mas se você lembrar que a tangente, né, ela é o seno sobre o cosseno, como eu já falei, né? Quando você tem aqui 135, ele é um ângulo obtuso, então você pode usar que o seno, né, de um ângulo obtuso é o 180 menos o ângulo,
e o seno e o cosseno do ângulo obtuso é 180 menos aqui, menos x. Então, nesse caso, o nosso ângulo obtuso é 135 graus, então vai ficar 180 menos 135, que vai dar o ângulo de 45, e a mesma coisa vai ficar para o cosseno. Só que aqui tem um menos, né? Então, vai ficar menos 45, que é o ângulo de 45. Tá? Eu seno aqui, opa. Vou passar para cá. Bom, isso aqui é só para a gente recordar, né? Essas questões de quando você trabalha com seno e cosseno, tangente de ângulos obtusos, tá bom? Então, aqui ficaria seno de 45, e aqui, né, o cosseno, né, menos, né, aqui é o seno. Oh, eu escrevi errado essa fórmula aqui. Trinta e cinco. Então, quando você fizer tangente, que é o seno sobre o cosseno, ó, aí vai dar... Então, a gente tem aí o valor da tangente de 135, que é menos 1. Beleza. E temos um ponto, né? E aí, lembra, né, que a gente, logo na equação lá, da reta, a gente tinha isso aqui, ó, mx menos x0. Então, a gente podia determinar essa equação conhecendo a inclinação e um ponto, que nesse caso aí. Então, isso aqui é y menos o y1, que é menos 6, m que multiplica x menos o x1, que é 1, aqui é y mais 6, o m aqui é menos 1, que multiplica x menos 1, aí agora você só faz ajeitar. Esse aqui vai ficar menos x, menos com menos dá mais 1, então você aqui passa o 6 para o outro lado, se torna negativo, e você tem menos x menos 5. Então, esta aí é a forma reduzida da equação. Deixa eu ver se a gente não errou nada aqui. Tá? Né? Menos x menos, bateu certinho. Né? Então, é a forma reduzida. Da forma reduzida, né, eu posso passar para o que ele está pedindo aqui. Ele está pedindo a reduzida segmentária. É segmentária, isso aqui é reduzida. Beleza. Aí depois geral, né? Geral. Então, daqui, olha, a gente pode fazer segmentária e a geral. Segmentária, né, vai ficar aqui, tá fácil, porque eu posso passar o x para cá, que está negativo, então vai ficar x mais y, e passo o 5 para cá. Opa, e deixo o menos 5 ali, né? Para fazer segmentária. Passei o menos x, ficou positivo, aqui o menos 5 ficou aqui. Aí eu preciso que ele fique igual a 1, então eu vou dividir todo mundo por quem? Menos 5. Menos 5, menos 5, menos 5. Então, quando eu fizer isso aqui, vai ficar x sobre menos 5, mais y sobre menos 5, igual a 1. Está aí a forma segmentária.
E para achar a forma geral, aí é bem fácil, porque basta eu pegar a reduzida. E ela já está tão bonitinha aqui que não vai ter trabalho, a geral. Ó, é só passar os termos para lá. Passo o x para lá, para o outro lado, troco de sinal, deixo o y e coloco o 5 menos 5 para o outro lado, troco de sinal. Pronto. Aqui a forma geral da equação da reta. Então, a gente obteve as duas. Então, nesse exemplo aqui, o difícil foi até achar o valor, né, para a gente lembrar aqui o valor da tangente de 135, tá? Então, a gente tem aí. No outro exemplo, determine a equação da reta na forma geral, que passa por esses dois pontos. Olha, apareceu questão que passa por dois pontos, primeira coisa que você tem que pensar é encontrar o coeficiente angular. Não tem jeito. Então, aqui é x1, y1, x2, y2. E sabemos que o coeficiente angular é y2 menos y1, x2 menos x1. Quando você colocar o y2 é menos 3, menos da fórmula, né? O y1 é 4. Aqui, x2 é 3, menos da fórmula é 1. Então, vai ficar menos 7 sobre 2. Aí, lembra da forma, né? Da fórmula que a gente iniciou, né? Essa é a equação da reta aqui. E aí, você joga os valores aqui. Então, vai ficar y menos o y1, 4, m menos 7 sobre 2, x menos o x1, que é 1. O 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Ele quer a equação da reta na forma geral, né? Menos 7, x menos 1. Aqui vai dar 2y, menos 8, 2 vezes 4, 8, né? Menos 7x, menos com menos aqui vai dar mais, tá? Então, na forma geral, eu vou ficar com 2y igual a menos 7. Opa, eu já vou passar os termos para cá. A forma geral, só para a gente lembrar, é ax mais by mais c igual a 0, tá? Então, vai ficar 2y mais 7x, passando para o outro lado, menos 8 que eu deixei aqui, e o 7 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, vou colocar o 7x na frente, para ficar bonitinho aqui, 2y, menos 8, menos 7 dá menos 15, igual a 0. Então, está aí a equação na forma geral, tá? Aí, o próximo exemplo, ele está pedindo os pontos, no fundo, ele está pedindo os pontos de interseção desta reta aqui, 3x menos 2y menos 12 igual a 0, com os eixos x e y. No fundo, ele quer, os pontos de interseção, ele quer esses pontos dessa maneira aqui, pessoal, olha. E aí, o que você faz? Né? O que você faz? Você tem essa equação, então, se você quer o ponto A, seria o ponto x, e aqui o ponto y, então você vai zerar uma coordenada, porque, olha, você vai precisar desse ponto onde o y é 0 aqui, ó. Então, para y igual a 0, você vai ficar com 3x menos 2 vezes 0 menos 12 igual a 0. Isso aqui dá 0. Então, você vai ficar com isso. 3x igual a 12. X é igual a 12 sobre 3. X é igual a 4. Então, você já tem uma coordenada. E para cá, o x que é 0. Então, x igual a 0 vai ficar 3 vezes 0 menos 2 vezes y menos 12 igual a 0. Isso aqui dá 0, menos 2y, e aqui vai ficar 12 positivo. Aqui vai ficar 12 sobre menos 2, e aqui vai dar menos 6. Então, os pontos são esses, ó. 4 e 0, e 0 e menos 6, tá? Que são os pontos de interseção aí. Então, aqui também não teve nenhum problema.
E, para concluir, a gente verifica que a equação paramétrica da reta. A equação paramétrica ela envolve mais uma variável, que é chamada de parâmetro. Tá? Então, a sua forma aqui seria assim, ó, forma geral, né? Nós também não vamos chegar nos méritos aqui, mas seria assim, AT mais B, ou A1 mais B1, e Y igual a A2T mais B2. Então, essa é a forma aqui. A forma que é chamada equação paramétrica tem esse parâmetro, e vai existir um parâmetro aí, que nesse caso o autor chamou de um parâmetro T. E aí, vamos para a aplicação, porque a gente já tem essa forma geral, tá? Dadas as equações R na forma paramétrica, determine a equação reduzida, ó. Lembrando, quem é a equação reduzida? A equação reduzida é essa daqui. Eu tenho esta equação paramétrica com parâmetro T. Tem que chegar nisso aqui, tá bom? Tem que chegar nisso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o valor de T, tá? Deixa isolar o T. Quando eu isolo o T, eu vou ficar aqui o T, ó, menos 2 é positivo, passa para o outro lado negativo, então o T vale Y menos 2. Chamar aqui de 2, isso aqui vou chamar de 1. Então, quando eu substituir 2 em 1, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó. X igual a 2 vezes. Quem é o T? É Y menos 2, menos 1, que daqui, né? E daqui eu faço conta. Faço a distributividade aqui. Então, x é igual a 2y menos 5, tá? Como é a equação reduzida, então eu tenho que isolar o y. Então, isolando o y, eu vou ficar com isso. Então, x mais 5 é igual a 2y, que é o mesmo, que, né? Claro que 2y é igual a x mais 5. Quando eu dividir todo mundo por 2, vai ficar x sobre 2 mais 5 sobre 2. Então, essa é a equação reduzida da reta quando foi nos dado, né, as equações paramétricas da reta com parâmetro T. E aí que é a interseção do R com o eixo X, né? Então, já que você tem a equação y igual a x sobre 2 mais 5 sobre 2, a interseção R com eixo Y vai te dar exatamente, né, o y igual a 0. Então, é só tu jogar isso aqui. Então, y igual a 0, x sobre 2 mais 5 sobre 2. Vou isolar o x, então vai ficar, passo esse cara para o outro lado, menos 5 sobre 2 igual a x sobre 2. Aqui vou poder cancelar este com este, né? Então, vai ficar x igual a menos 5. Então, tá aqui, tá? Então, aqui a gente termina a questão de equações da reta. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar com as posições relativas de uma reta. Então, a gente aguarda vocês no próximo vídeo. E até mais.